Nós falamos semana passada sobre o Espírito Santo, né? Ainda ficou alguma coisa referente a essa passagem sobre a questão do ensino? Alguma dúvida? Se houver, é só trazer, que a gente tenta esclarecer alguma coisa que ficou para trás. A graça, o Espírito Santo, promessa de Cristo para a igreja. Quem está na igreja, quem está em Cristo, enxertado nessa videira verdadeira, recebe a missão, recebe a promessa do Espírito Santo. E a gente observa que pelos frutos se conhece a árvore. Essa palavra que é anunciada, que foi anunciada por Cristo, ela vem nos limpando, nos transformando em uma nova criatura. Quando Paulo fala em Efésios 5,18 que se tem alguma coisa que contamina, ele coloca o vinho. Aí nós colocamos várias questões, não somente o vinho, mas várias questões de vícios de natureza carnal, ou seja, coisas externas que venham a prejudicar o templo do Espírito Santo, que é o corpo do ser humano, que é o homem e a mulher, que é o santuário do Espírito Santo, que é a morada de Deus, que não se fique embriagado, ou seja, não deixe-se tomar por conta de qualquer vício, de qualquer coisa que seja, que atrapalhe esse relacionamento com Deus. E daí nós ficamos cheios do seu Espírito. E em Gálatas 5, 22 e 23 acompanhamos que cada um que está produzindo alguma coisa referente a essa árvore videira de Cristo, longanimidade, misericórdia, paixão, amor, domínio próprio, paciência, temor, fé, esperança, que são os frutos do Espírito que acompanham aquele que crê em Cristo Jesus. Então ele recebeu, ele não precisou manifestar uma euforia dita, ou seja, que teve que alguém ver que ele pulou, que ele caiu, que ele saiu correndo, ou que ele falou em mistério. Simplesmente poderia ter falado ou não, mas o fato de fazer outros movimentos, que alguns chamam de pentecostais e outros de neopentecostais, não quer dizer que a pessoa esteja cheia do Espírito, porque no ambiente que a pessoa se encontra, ali é muito fácil ele ser notado. Porque a graça de Deus acompanha o servo e a serva que está na presença de Deus, aonde ele está caminhando, aonde ele está passando. Ele está exalando o bom perfume de Cristo, então os frutos do Espírito acompanham a ele ou a ela aonde ele está. A essência vai deixando. Então é notório que a promessa de Cristo, Mateus 5, 13 e 14, que nós somos esse sal que tempera, o sal que tempera. Se não tempera, é lançado fora para ser pisado pelo homem, né? Nada mais serve para ser lançado fora. Então o sal é para temperar, nós somos para temperar a sociedade. A sociedade tão corrupta, tão deturpada como se encontra, até mesmo as lideranças que deturpam a palavra do Evangelho, que é a palavra do Evangelho que é em Cristo Jesus revelada a nós, a sua igreja, que é a pedra de esquina, que é o fundamento essencial para que todos cresçam espiritualmente sobre este fundamento, através da palavra que já está gravada em nossos corações, que recebemos por misericórdia de Deus que chegou até as nossas vidas. E somos luz, é um porto seguro, onde alguém navega talvez por águas muito turbulentas e olha para alguém, seja a essência de Deus em nossas vidas, encontra um aconchego, encontra uma resposta, encontra um ombro amigo, uma palavra que satisfaça a sua necessidade, o seu sofrimento, a sua dor. Então olha para nós e vê a luz, a glória de Deus refletindo no homem e na mulher que tem esse verdadeiro evangelho já dentro do seu coração, transformando ele cada dia mais numa nova criatura. Essa é a esperança. E agora trazendo a mensagem sobre a questão do jejum. O jejum, ele pode ser uma coisa total ou parcial. Ela pode ser uma coisa natural, espontânea. Não seja dado como um sacrifício. Não seja uma questão que eu vou fazer para merecer. O jejum individual da pessoa, de um propósito para com Deus, a referente dele precisar, porque Deus não precisa disso. É nós que precisamos de fazer. Porque eu posso deixar de comer alguma coisa até que me faça mal. Estou fazendo bem para mim. Eu posso deixar de comer durante algumas horas. Estou fazendo bem para mim. No momento que eu desintoxico o meu próprio organismo, deixando de me alimentar por um período, eu estou fazendo uma limpeza do meu sangue, do meu sistema do intestino, né? Estou fazendo uma limpeza. Estou deixando de me alimentar. Agora, nós temos alguns jejuns bíblicos no livro de Esther, que é um livro que nós temos dois livros que não falam o nome de Deus, é Esther e o livro de Cantares.
mas eles prefiguram Cristo e prefiguram Deus, na essência da palavra do livro. Em Esther 4 ali fala que ela pregou um jejum para Mardoqueu, fala com os outros judeus que estavam ali junto no reino de Assuero, que houve um mandato de Amã, que era um general do exército, que foi contra Assuero, para que matassem todos os judeus. Ela pregou um jejum, olha, fala com todos que eu vou fazer um jejum, eu e as minhas serviçais, dentro do palácio, que não comam e não bebam por 3 dias, para que seja tocado e isso seja mudado, revertido, aquilo que é para mandar fazer sobre o povo judeu, que é o nosso povo, não se faça. Então teve um propósito. Nós temos 2 jejuns que se fala sobre não comer e não beber durante 3 dias. Um é este, que é Esther, livro de Esther capítulo 4, verso 16, e o outro lá em Atos 9 e 12, quando Paulo também deixa quando ele fica cego, quando ele cai da montaria do cavalo, ou está andando a pé, porque ele não fala se está a cavalo ou está a pé, diz que ele cai, quando uma luz aparece, e essa luz é Cristo, a voz vem no meio da luz, e ele ouve essa voz, todos veem a luz, mas não ouvem a voz, e a voz fala com Saulo de Tarso, né? Saulo, Saulo, por quem me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou o Cristo a quem tu persegue. Ele fica cego, e naquele momento ele fica cego e não come por 3 dias, e não bebe nada por 3 dias, e 3 dias configura-se 3 dias e 3 noites. Então é 2 jejuns de não comer e não beber. Quando Moisés sobe no monte Sinai para receber as tábuas da lei, ele fica 40 dias e 40 noites sem comer e nem beber. Isso é uma coisa extraordinária na vida de um homem. É uma coisa, é um poder de Deus sobre a vida dele, e não é uma coisa de homem físico se faça isso e ele não morra. Então foi o poder de Deus que tomou conta da vida dele, e ele ficou ali em 40 dias e 40 noites, até esperando que recebesse das mãos de Deus os mandamentos. O outro é Elias, que sobe no Monte Horebe, que é o mesmo monte onde Moisés tinha recebido as tábuas da lei. Elias, ao fugir da Jezabel, ele foge para o Monte Horebe, mas antes de chegar no Monte Horebe, o anjo acorda ele que ele está dormindo, come e bebe, porque a tua caminhada é longa. Ele come e bebe. Agora quando ele caminha 40 dias e 40 minutos até chegar no Monte Horebe. Quando ele chega no monte, que esse monte tem mais ou menos 2.250 metros de altura, aonde ele sobe e lá ele fica dentro de uma caverna. Depois tem uma história de contado sobre que Deus chama ele para fora da caverna, mas isso aí é outro assunto que nós não vamos entrar em detalhe. Estamos falando sobre a questão do jejum. O jejum. Cada um de nós pode fazer um jejum tranquilo, mas que ele não se traga para que as outras pessoas vejam que tu está. Ou seja, da mesma forma que tu se levanta de manhã com o propósito de sair para um lugar, de ir para um evento, estar com família, ou somente ir ao mercado, ou somente ir para uma loja, tome banho, coloque perfume, se vista de forma natural, ninguém precisa saber que você está no jejum, é você com Deus. Se alguém oferece alguma coisa, você agradeça. Você agradeça porque ninguém é forçado a fazer nada contrariado. E a outra pessoa não precisa saber que você está no processo de jejum. Agora, se você achar bom de falar para a pessoa, não tem problema nenhum, mas não com exaltação. Porque no tempo da lei, eles colocavam um pó de cinza por cima de si, as suas vestes eram rasgadas, o rosto era transfigurado, o semblante era caído, era choro. Era o jejum, para as pessoas verem. Ou seja, achando que daquela forma estava movendo o coração de Deus. Como se era o entendimento deles de orar e buscar a Deus. Então eles faziam jejuns pelos seus pecados, faziam jejuns pelos seus agradecimentos, faziam jejuns por suas ofertas e libações. Então eles faziam jejum, a consagração diária, semanal, mensal, geralmente de sexta para sábado. Então em cada sistema religioso, por isso que nós falamos sobre a questão da religiosidade, que religiosidade não salva ninguém. Jesus Cristo não ensinou religião, ele ensinou um caminho a ser andado. Mas como muitas religiões temos pela face da terra, todas as religiões tu vai encontrar um processo de jejum. Tu vai encontrar um processo das pessoas se afastarem e ficarem isoladas, no termo de consagração. Mas somente na consagração em Deus, em Jesus, pela graça do Espírito Santo, que nós cremos que é a referência do crente que está nesse caminho abençoado.
que haverá uma resposta. Mas mesmo se não houver uma resposta naquele tempo que a gente não pode determinar para Deus, mas Deus determina para nós a resposta, Ele não vai deixar de ser Deus. A sua essência, Ele sempre vai ser Deus. Nós que devemos compreender um pouco isto a respeito. Então eu vou ler uma passagem aqui, fazendo essa introdução, em Mateus 9,14. Nós poderíamos falar de vários temas, mas vamos só deter aqui em alguns versículos, são 4 versículos, em Mateus 9 e 14. Deixa eu ligar aqui a luz. Capítulo 9, verso 14, fala do tema o jejum. Aí nós temos o jejum de Mateus 4 também, que é Jesus é levado pelo Espírito até o deserto e também fica 40 dias sem se alimentar. Passados 40 dias ele teve fome, então ali não diz Jesus ficou sem comer e sem beber, disse que ele ficou 40 dias sem comer. Depois teve fome. Isso quer dizer que ele é menos que Moisés? Não. Quer dizer que é menos que Elias? Não. No Monte da Transfiguração, em Mateus 17, nós temos a presença de Elias e Moisés quando Jesus está orando no monte. Esse monte é o Monte Tabor, que é em torno de 600 metros de altura, perto da Galileia. Não quer dizer que é diferente. Os outros viram ter com ele ali naquela consagração que ele chama Tiago, João e Pedro para estar junto, e eles não conseguem porque eles dormem. E aí quando eles acordam, vê aquele roupa transparente de Cristo resplandecendo com a luz da glória sobre ele, e aparece ali do lado, que dizem para eles, porque eles não foi identificado, eu sou Elias, eu sou Moisés. Não, havia um diálogo entre eles, entre Jesus, Moisés e Elias, e os apóstolos veem eles. Então se lançam em terra, e vendo que ali tinha 3, era Jesus e mais 2. Até Pedro diz assim, olha, eu vou montar 3 tendas, uma para ti, para Elias e para Moisés. O que significa isso? Só para que vocês compreendam. Jesus estava em consagração. Ele precisava? Não. Era para ensinar. Era para mostrar. Mas não que seguisse isso uma peregrinação, porque senão cairia-se num vício, que somente seria um culto pagão. Tanto é que ele não deixa Pedro fazer as tendinhas, porque senão teriam fazendo até hoje as tendinhas em cada monte. Uma para Elias, outra para Jesus, outra para Moisés. E Pedro está fora de si quando ele falou isso. Moisés nada mais representa do que a lei, que falava de Cristo, que a lei serviu de aio para conduzir até Cristo. Elias nada mais é do que a mensagem profética de Cristo. Então vamos ver aqui. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, aqui o discípulo de João é João Batista, né? Por que jejuamos nós e os fariseus também, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Aqui os discípulos de João, que seguiam João Batista, eles faziam o seu jejum. Por que jejuamos nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus, pode porventura andar tristes os filhos das bodas, ou seja, os filhos daquele que estão prestes a casar-se, enquanto o esposo está com eles? Então a noiva, a igreja, a noiva está andando comigo, que eu sou Cristo, eu sou o esposo desta noiva que é a igreja. Então eles estão junto comigo, eles não precisam estar tristes, porque quando vocês fazem um jejum, ele está dizendo, vocês estão com o semblante caído, vocês estão colocando silício, que é nada mais é que cinza sobre o corpo, para mostrar para os outros que estão jejuando. Vocês estão tristes? Vocês fazem isso por um voto? Por uma necessidade espiritual, ou carnal, ou específica? Não, eles não precisam, porque eu estou com eles, eu sou o noivo. Eles estão alegres. Assim, quando dias virão em que se lhe tirar o esposo, então eles vão jejuar.
Ou seja, está falando de Cristo, ele está falando dele mesmo. Olha, um dia eu vou ser morto, né? Mas vou ressuscitar dos mortos. Serei elevado ao céu e eles vão ficar órfãos até o momento que eu mandar o Espírito Santo. Mas daí eles vão ter que jejuar. Eles vão ter que me buscar no choro, na oração, porque eu não vou estar presente fisicamente. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz maior a rotura. O que ele está referindo aqui, Cristo? Está falando da velha aliança e da nova aliança. Está falando do mandamento de Moisés, da lei mosaica, que era uma coisa antiga. E Jesus é a nova aliança, é a graça. Estou te dando uma nova aliança comigo. Então não se traz uma coisa velha e se coloca numa coisa nova, porque vai arrebentar. Não vai dar certo. Tem que ser igual no sentido. Novo com novo e velho é passado. Diz que tudo que se fez novo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Ele faz mais uma reverência. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho. Ou seja, o vinho estraga. E os odres estragam-se também. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e sim ambos se conservarão. O que ele está ensinando para os discípulos de João Batista, e da mesma maneira que ele fala para os discípulos de João Batista, está falando para aqueles que estavam junto com ele, que eram seus discípulos. Não queiram trazer as coisas velhas para o novo que eu estou vos anunciando. Não tenda a remendar uma palavra que eu estou falando com coisas velhas que não vai dar certo. Não queira tirar ou botar coisas que eu não falei. Não coloque um peso sobre as minhas ovelhas, a qual eu já quebrei o jugo da lei, a servidão do pecado. Não queira colocar coisas místicas ou rituais ou superstições naquilo que eu não vou ter dito. Essa coisa serviu para o passado, no tempo de Moisés. Os homens que eram chamados pais da fé, eles caminharam e fizeram um propósito segundo o mandado de Deus, que ouviram a voz do Senhor e fizeram o seu ministério. Mas agora eu estou aqui. Eu estou aqui e vim cumprir aquilo que estava escrito sobre a minha pessoa. Então isso é velho passado. Agora eu quero dizer para vocês, no sentido, quando ele fala também lá em Mateus 17, quando dá na continuidade, ali que ele está falando do monte da transfiguração, que Mateus está relatando, em Lucas também fala, em Lucas 9, em Marcos 9 também relata, sobre a questão da transfiguração. E depois aparece um pai apavorado, no versículo 17 a seguir, se não me falha a memória. Ele pede para Cristo: o meu filho é lunático, ele se joga no fogo, ele se joga na água. Mas eu pedi para os teus discípulos que fizessem alguma coisa por ele, mas não conseguiram fazer. Daí Jesus disse para os discípulos: até quando eu vou estar convosco? Vocês têm muita pouca fé. Porque vocês estão comigo e ainda não aprenderam a fazer a obra. Aí Jesus repreende aquele espírito, sai e o menino fica são imediatamente. Aí Jesus relata para eles: vocês têm pouca fé, vocês poderiam ter feito isso. Aí Jesus completa no versículo 21: essa casta de demônios só se repreende com muito jejum e oração. Somente para complementar a vida deles, que eles deviam buscar mais oração e mais santificação, para que eles fortalecessem ficassem na sua fraqueza. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 12, ele relata que ele subiu ao terceiro céu, não sabe se em corpo ou em espírito. Ele fala que soube de um homem, mas era dele que ele falava. Mas lá no verso 9, que é o mais interessante, que ele diz que rogou a Deus que tirasse um espinho da sua carne. Mas Deus disse: olha, minha graça lhe basta, porque eu me aperfeiçoo nas tuas fraquezas. Então quer dizer o quê? Quando há uma consagração, há um jejum, um propósito de nós, assim, de abstermos por um período. Ninguém faça um sacrifício desnecessário. Ninguém precisa fazer sacrifício, porque nós estaríamos anulando o sacrifício da cruz de Cristo, porque tudo está consumado ali. Não precisa mais nós querer fazer alguma coisa para justificar nós perante Deus, não.
Mas a gente faça esse jejum de voto de humildade, de consagração, para que a gente, na nossa fraqueza carnal, fortalecidos ficamos no Espírito, na graça perante Deus. Porque quando a gente fica nesse jejum, o nosso corpo parece que leveda um pouco mais, ou seja, fica mais levedado, fica mais leve. Parece que aquilo que nós pensamos um pouco diferente, porque o Espírito nos conforta, nos fortalece mais ainda, quando na carne nós estamos fracos. Não damos força para a carne, porque muitas vezes disse até a minha esposa, quando tinha saído para fazer um trabalho de pregação evangelística em algum lugar, na congregação denominacional, eu disse, não vou me alimentar porque eu não gosto de falar com a barriga cheia. Eu fico mais tranquilo falando com o estômago vazio. Então isso é uma questão humana nossa de sentir que quando a gente está limpo, não está com a barriga cheia, não está pesado, até para dormir é melhor, então para orar é melhor, para caminhar no caminho de Cristo é melhor, para fazer uma busca e receber algo de Deus, um discernimento é melhor. Então tudo isso faz parte do nosso corpo, boa alimentação e o não alimentação. Agora cada um sabe do tempo e das condições físicas de aguentar um jejum específico. Eu não preciso ficar 24 horas, nem 36 horas, nem 72 horas. Eu posso ficar somente 1 hora em jejum e ser abençoado. Porque Deus não depende disso para mim, eu que dependo disso para Deus. Deus não vai se comover da minha penitência. É eu que preciso para buscar mais Deus e chegar mais perto da sua espiritualidade e entender os mistérios dele. Porque com tantas coisas que a gente faz, comilança e festa e etc., a gente é um desconforto da parte espiritual, é um relaxamento da parte espiritual, e mais buscando mais a parte terrena, mais carnal. E aquilo que se faça não é para lançar em rosto, que nem os fariseus faziam, que aqui os discípulos de João falavam, mas os fariseus faziam, tocavam buzina, se manifestavam, diziam que estavam em jejum. Tudo aquilo que eles faziam mostrar para os outros, diziam que estavam fazendo para ganhar o galardão aqui na terra. Então tudo aquilo que se faça, Jesus explica em Mateus 6, ali ele revela sobre a oração e sobre o jejum também, Mateus 6. Quando tu for orares, fecha a porta do teu quarto, ora em secreto, que em secreto ele vai te escutar. Quando tu for jejuares, faça o mesmo. A tua consagração é tua com Deus. Os outros não precisam saber. Agora, se tu está um propósito juntamente com a tua esposa, com teus filhos, e os teus filhos estão nessa comunhão, amados, vamos entrar no propósito de fazer um jejum, de uma consagração a Deus. Agora nós não podemos forçar o outro a fazer aquilo que a gente faz, porque a força do outro é diferente da nossa, e cada um sabe de si. E o apóstolo Paulo ainda diz assim, ó, tudo aquilo que se faça, faça-se para a honra e glória do Senhor. Aquele que come e bebe, coma para a honra e glória do Senhor. Um come carne, come verdura, mas coma e beba para a honra e glória do Senhor. E quem não come e não bebe, também faça isso para a honra e glória do Senhor. Romanos 14, 24 diz, tudo aquilo como faça, não se condenando, amém. E aquele que tem fé, tenha fé para si mesmo, e não fale da fé do outro, porque cada um tem uma medida exata daquilo que recebeu da parte de Deus, não para se vangloriar sobre isto, mas que andar com humildade e mansidão, para ensinar aquilo que tu tens para aquele que é mais fraco, para não escandalizar aquele que está mais fraco. Porque muitas vezes, quando a gente sabe a respeito disso, para não escandalizar o outro que é mais fraco, não subindo de pé de tropeço para ele. Não que a gente esteja pecando, mas não fazendo o outro pecar, sobre olhar, o julgar, o falar coisas que não convém. Então a gente, por saber, por ter a graça, podendo fazer o outro, para não fazer o outro pecar, a gente não faz. Então às vezes sofremos o dano, né, ou de ficar calado. É aquela questão do Jesus dizendo, dobrar o rosto, caminho 2 milhas, além da veste da túnica. Essas questões da humanidade, de orar por aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos odeiam. Fazendo assim, a gente amontoa brasas vivas de fogo sobre a nossa cabeça. No sentido que, o que acontece? O sentido espiritual do que está falando é que é mais graciado espiritualmente tu estás na presença de Deus, nesta caminhada. Lança-se as perguntas a respeito, porque há muito questionamento a respeito do jejum. Tem uma passagem que diz assim, que quando estás fraco, estás forte, né? E quando está forte, estás fraco. É mais ou menos por aí. Sim.
Quando eu estou fraco, aí que eu me sinto forte. Porque eu sou uma pessoa dependente da graça de Deus. A graça de Deus é uma coisa imerecida que vem dele para aqueles que creem em Cristo Jesus. Então quando eu estou nessa minha fraqueza, que eu me sinto forte. E que muitas vezes na nossa jactância, achando que já estou forte, estou confiando em mim mesmo, acabo esquecendo certas questões. Não é questão doutrinária, não. É uma questão espiritual que está dentro do nosso coração, já gravado pela palavra que nos foi dita, que nós já ouvimos. Mas para não tornar esquecida ela, a gente memoriza ela em nossos corações, em nossas orações, na nossa caminhada. Por isso, onde tu estiveres, seja sal. Aonde tu fores, seja luz. Não somente num compacto, não somente num ambiente onde tem um prédio edificado. Aqui nós estamos congregando. Na casa de vocês estão congregando. Podemos participar, fazer a ceia. Eu e minha esposa fizemos a ceia, participamos da ceia, eu e ela, um com o outro nessa caminhada. Então, não é um lugar específico. Amém se há esse lugar, mas que lá haja comunhão e que as pessoas saiam dali refletindo a glória de Deus para as pessoas que estão lá fora. Porque isso é o mandado de Cristo. A palavra eclésia, que nós já falamos, que quer dizer tirado para fora, no original grego, né, eclésia, a igreja, tirado para fora. Então, quando Cristo, ele foi julgado dentro de um lugar que era de julgamento, ali junto com Caifás, junto com Pilatos, era lugar de julgamento. Mas ele foi crucificado fora das muralhas, ele ressuscitou fora das muralhas. Quando ele anunciou o evangelho na sinagoga, ele ficou um tempo ali, e depois ele não adianta mais, que os homens não querem me ouvir aqui dentro. Quando ele falou do templo ali, que estava fazendo câmbio na frente do templo, a casa do meu pai foi chamada casa de oração, ele está fazendo comércio, como ainda fazem, né, comércio, negócio, na frente da casa de oração, e lá dentro, fazem comércio, fazem negócio. Então, a minha casa é a casa de oração, mas mais ele no caminho, mais na casa da prostituta, mais na casa do pecador, do publicano, do fariseu, que ele entrava e anunciava o evangelho, mais no caminho, mais fora. E Jesus foi morto fora, restou fora do lugar que era tido como santo, para mostrar para nós, igreja, em Cristo Jesus, que o lugar da igreja não é somente um grupo. Estando em Cristo, ele está em todo lugar, porque a glória de Deus é manifestada naquele que crê na pessoa de Cristo.